Tony Stark e Gamora. Tony Stark é um conquistador nato, disso ninguém tem dúvida. Mas em 2013 ele resolveu dar uma de Capitão Kirk e saiu em várias aventuras espaciais, se envolvendo com algumas mulheres alienígenas. Claro, algumas investidas deram certo, outras nem tanto. Tipo aquela vez em que ele quase levou uma princesa alienígena pra cama, mas quando tirou a máscara e ela viu a barba dele, ela ficou totalmente enojada. Elas não gostam de pelos. E olha que não foi a primeira vez que uma alienígena se interessou por Tony quando ele estava todo coberto pela armadura. Uma curiosidade, depois de salvar o dia no clássico evento Manopla do Infinito, ele chegou até a flertar com Gamora. Mais tarde, quando se juntou aos Guardiões da Galáxia por um tempinho, o ciclo meio que se completou. Mas né, a Gamora assim não ficou tão impressionada e Tony acabou ficando só com um ego machucado. Não é surpresa que o clima entre os dois tenha ficado estranho depois. Annie Hogue e Luke Cage. Aliás, falando em personagens curiosos, lembra daquela mulher que apareceu rapidinho em Homem-Aranha de Volta ao Lar? Aquela do Departamento de Controle de Danos? Pois é, essa é Annie Mary Hogue, mas antes vamos dar uma contextualizada para vocês lembrar. N é chefe da Controle de Danos, uma empresa que basicamente limpa a bagunça causada por super-humanos. Eles consertam cidades e até trabalham para vilões como o Doutor Destino. A senhorita Rogue é durona, já bateu de frente com o próprio Tony Stark e até atuou como conselheira do presidente dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, tanto ela quanto a empresa nunca tiveram um grande destaque e hoje aparecem só em participações breves. Mas o detalhe curioso é que Anne já teve um passado romântico com o Luke Cage. Isso apareceu do nada e nunca foi explicado e, obviamente, caiu no esquecimento rapidinho. Mas aconteceu. Gwen Stacy e Norman Osborn. Agora, vamos para o Homem-Aranha. Todo mundo sabe que Peter Parker teve dois grandes amores, Mary Jane e Gwen Stacy. Só que nos quadrinhos ficou estabelecido que Peter e Gwen nunca chegaram a, você sabe, fazer aquilo. E isso fica ainda mais polêmico quando lembramos com quem ela realmente se envolveu. Sim, ela se envolveu, galera, com Norman Osborn, o Duende Verde. A história Since Past em Amazing Spider-Man número 509 até o 514 é uma das mais odiadas pelos fãs e com razão. Ela revela que enquanto namorava Peter, Gwen teve um caso com Norman, sim, o pai do ex-namorado dela e melhor amigo do Peter. Para piorar, Gwen engravidou de Norman e viajou secretamente para Paris para ter os filhos. E isso ainda reescreveu a motivação do Duende para matar Gwen naquela cena clássica lá, manchando toda a mitologia do Homem-Aranha. Não é à toa que os roteiristas já disseram publicamente que nunca mais vão tocar nesse assunto. Mas até que apaguem oficialmente da cronologia, essa bomba continua sendo cânone. Doutor Octopus e Tia May. E já que estamos no universo do Aranha, tem outra bizarrice. O Doutor Octopus tentando se casar com a Tia May nos anos 70. O casamento não rolou, mas anos depois descobrimos que os dois chegaram a consumar a relação, hein? E como se não fosse estranho o suficiente, foi justamente nesse período que o Octopus trocou de corpo com Peter Parker, no arco que se tornou o Superior Homem-Aranha. Ou seja, basicamente o Peter assistiu de camarote algumas lembranças bem embaraçosas da própria Tia May. Wolverine e Garota Esquilo. Falando em casais improváveis, você sabia que Wolverine e Garota Esquilo tiveram um caso? Pois é, quando Wolverine entrou para os Novos Vingadores, Luke Cage e Jessica Jones contrataram a Garota Esquilo como babá. Só que quando ela encontrou Logan, o clima ficou esquisito. Teve ali, parecia um papo de gays. Mais tarde, em Wolverine Volume 4, Emma Frost vasculha a mente de Logan e encontra uma sala com todas as fantasias sexuais dele. E adivinha quem aparece lá em destaque? A própria Garota Esquilo. Ou seja, não dá mais pra fingir que não rolou. Mentes e Visão. Falando em personagens menos conhecidos, o MCU ajudou a dar mais visibilidade a alguns, como Mentes e Visão. Só que nos quadrinhos, Mentes sempre foi a queridinha de um escritor específico e acabou forçada em várias histórias, até virando Vingadora. Durante esse tempo, ela desenvolveu uma quedinha por Visão, mesmo estando num relacionamento com o Espadachim, que morreu depois e acabou sendo substituído por uma versão alienígena planta. Enquanto isso, Visão estava casado com a Feiticeira Escarlate. Inclusive, rolou até um casamento duplo. Visão com Wanda e Mentes com o espadachim Planta. Só que depois, Visão e Wanda se divorciaram. E foi aí que Mentes mergulhou num romance meio forçado com ele para a inveja da Feiticeira Escarlate. Claro que isso não durou, mas esse tipo de trama é um dos motivos pelos quais muita gente acaba pegando o ranço da personagem. Vespa e Magneto. Uma cena curiosa lá das Guerras Secretas originais, no mundo de batalha, a Vespa, a Directive Undyne, faz uma trégua com Magneto, e do nada os dois trocam um beijão.
A cena corta e na sequência vemos Magneto servindo refrescos para Janet e até criando um pente de metal para ela. Logo depois, os X-Men aparecem e a Vespa revela que só estava ganhando a confiança dele. Mas a dúvida ficou no ar. Será que rolou algo além do beijo ou Magneto só foi ali educado e fez um pente porque ela precisava arrumar o cabelo? Essa é uma daquelas cenas ambíguas que os fãs discutem até hoje. Odin e a Força Fênix. Essa é uma das combinações mais insanas de todas. Como todo mundo sabe, Odin é o pai de Thor e o famoso pai de todos de Asgard. Ele pode não ser tão agitado quanto Zeus, o pai celeste, mas Odin também tem seu lado garanhão. Agora, você acreditaria se eu te dissesse que ele já namorou a própria Força Fênix? Isso mesmo, aquele pássaro cósmico de fogo que deu a Jean Grey poderes absurdos. Nas edições mais recentes dos Vingadores, fomos apresentados aos Vingadores pré-históricos. Basicamente, qualquer herói cujo manto foi passado ao longo dos séculos tem um ancestral nessa equipe. E quem liderava? Odin, claro, empunhando a Mjolnir muito antes do Thor existir. E sua principal parceira? Nada menos que a Força Fênix. Tem até uma cena que Odin relembra quando os dois fizeram aquilo lá, sabe? Aquilo mesmo que você está pensando. E aí, só para complicar ainda mais, você lembra quando a Fênix foi introduzida nos quadrinhos? Ela era tipo uma personificação da Jean Grey, ou seja, durante a saga da Fênix Negra, o Ciclope estava tecnicamente namorando a Força Fênix também. Isso conecta Scott Summers diretamente ao Odin? Será que eles fariam um trisal? Thor e Lady Sif. Falando em Asgardianos, Thor e Lady Sif sempre tiveram um relacionamento de altos e baixos. Mas a verdade é que Sif tem uma quedinha por guerreiros dignos de martelo. Não foi só Thor, ela também se apaixonou por Bill Raio Beta. Depois de terminar com Thor, Sif praticamente se jogou nos braços de Bill, admirando sua coragem e força. Até a nave falante de Bill percebeu rapidinho esse clima. Quando ele recebeu o Rompe-Tormentas e partiu para proteger seu povo, Sif decidiu ir junto, e não importava a forma que Bill assumisse, ela continuava apaixonada por ele. Mas o romance, não durou. Bill acabou se envolvendo com Tiasha Ha, uma parceira criada especialmente para ele por Galactus, o que rendeu umas situações bem constrangedoras. Mesmo assim, está claro que Sif ainda guarda sentimentos por Bill, e vai saber talvez um dia eles se reencontrem. Feiticeiro Escarlate e Doutor Destino. Essa aqui é complicada e eu vou tentar resumir um pouco para vocês. A Feiticeira Escarlate, em um momento de descontrole, praticamente exterminou os mutantes da Terra. Depois de toda essa confusão, ela perdeu a memória e foi parar em Lativéria, o reino do Doutor Destino. Lá, Wanda pediu ajuda a Destino em nome de seu povo, os Romani. Mesmo sabendo quem ela era, ele manteve segredo sobre sua identidade e começou a trabalhar junto dela. E adivinha, ele acabou se apaixonando. Os dois ficaram noivos e Wanda estava disposta a casar, até o momento em que Destino obteve poderes divinos e quis recriar o universo à sua imagem. O desfecho dessa trama pode ser visto em Vingadores: A Cruzada das Crianças, onde os filhos reencarnados de Wanda a resgatam e restauram sua memória. Complicado, né? Flash Thompson e a Gata Negra. Falando em complicação, bora falar do Flash Thompson. Muita gente lembra dele como o valentão na escola do Peter Parker, mas ele também virou o agente Venom e até foi um grande amigo do Peter, depois, de adulto. Só que uma fase da sua vida amorosa chamou a atenção, quando ele começou a namorar ninguém menos que a Gata Negra. Felicia Hart, a eterna anti-heroína e interesse amoroso de Peter, ficou furiosa quando ele se casou com Mary Jane. Resultado, ela começou a namorar o Flash só para se vingar. O que parecia só birra acabou virando paixão de verdade. Ela até pediu o Flash em casamento, mas ele recusou. E por quê? Porque lá no fundo, ele sabia que Felícia era Gata Negra e só namorou com ela por ser uma ex do Homem-Aranha. Talvez ele queria se sentir mais perto de seu ídolo. Eventualmente, eles terminaram, e depois ficou claro que a Felícia também não ligava tanto assim para a relação. Ainda assim, é difícil engolir essa desculpa, mas de qualquer jeito não veremos esse arco revisado, porque o Flash Thompson morreu. Jessica Jones e Scott Lang. E já que falamos em casais inesperados, pouca gente lembra que Jessica Jones e Scott Lang, o Homem-Formiga, também namoraram. Isso aconteceu nos quadrinhos de Alias, quando Carol Danvers apresentou os dois. Jessica e Scott se aproximaram em situações tensas, tipo quando vilões atacaram durante o seu primeiro encontro, e aí os dois simplesmente deixaram outros heróis se cuidarem da bagunça. Com o tempo, o romance cresceu. Jessica até se refugiou na casa de Scott quando Mad Franklin, uma das Mulheres-Aranha, invadiu seu apartamento. Mas o fim veio quando Jessica descobriu que estava grávida do bebê de Luke Cage. O resto é história. Jessica e Luke se casaram e viveram felizes, enquanto Scott continua aí um solteirão e cheio de altos e baixos. Hellcat e Diamond Hellstrom.
Falando em personagens ligados a Jessica Jones, vamos lembrar de Patsy Walker, a Hellcat. O passado dela nos quadrinhos é tão maluco que daria um vídeo só sobre isso. Mas o ponto é, ela se casou com Daimon Hellstrom, sim, o filho verdadeiro do Satanás. Eles se conheceram nos Defensores e Daimon declarou seu amor por Patsy bem no meio de uma luta contra o próprio pai. Logo depois, os dois se casaram e deixaram a equipe, mas Daimon perdeu sua alma sombria, a fonte de seus poderes, e isso começou a matá-lo aos poucos. Patsy tentou salvar o marido invocando Satã e devolvendo a alma sombria, mas acabou enlouquecendo no processo e tirou a própria vida. Mesmo depois de ambos ressuscitarem, o relacionamento nunca voltou a ser o mesmo. Complicado é pouco, hein? Umar e Hulk. E já que estamos no clima do inferno, vale lembrar que ele é só uma das muitas dimensões demoníacas da Marvel. Outra é a dimensão negra, geralmente governada por Dormammu, mas hoje o foco é sua irmã, Umar. Os dois já se uniram para tentar dominar uma realidade, e durante uma dessas histórias, Umar cruzou o caminho do Hulk. E aí vamos dizer que ela queria usar o Gigante Esmeralda para fins pessoais. Depois de alguns minutos de Hulk esmaga, se é que você me entende, o Hulk ficou tão esgotado que voltou a ser Bruce Banner. Quando Umar percebeu, ficou enojada, mas ainda assim o manteve preso em uma coleira de espinhos. Meio sadomasoquista, né? Ciclope e Wolverine. Todo mundo sabe que o Ciclope e o Wolverine são fissurados na grande telepata Jean Grey. Apesar de Scott já ter dado uns pegas em outras mutantes, mesmo em situações que ele foi manipulado ou enganado, e que a Jean Grey ainda ela já pegou o Logan, mas por vontade própria, né? Então já mostra aí uma relação tensa. Mas e se tudo isso fosse diferente? E se Scott e o Wolverine deixassem a Ruivinha de lado e fizessem uma broderagem? Bom, essa é apenas uma arte de um fã que fica aí no imaginário de alguns. Mas bem que a Jean Grey poderia marcar uma noitada lá em Cracoa, né? E aí viraria aquele conto tipo Dona Jean Grey e seus dois maridos. E aí, qual outros personagens têm relações complexas que eu não mencionei? Me conta aqui nos comentários.